Beleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Começando a temporada 2025 aqui no Resenha de Artilheiro. Muita coisa bacana a gente vai repercutir muita coisa boa. Então fica ligado, porque temos Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, temos Copinha, temos também Ceará, Fortaleza, Ferroviário, muita coisa boa. A partir de agora eu quero convidar você para participar com a gente. Bom dia, boa tarde e boa noite, Joyce Maciel. Feliz ano novo para todo mundo e vamos falar de futebol cearense, ver o que já está rolando, né? Primeira semana de janeiro, mas a gente já tem muito assunto para tratar, reforços, copinha, e vamos ver aí o que tem pela frente. É verdade, Eric Puga vendido, Saulo Mineiro vendido, Paul Fernandes chegando, Sobral também está por aqui, Hugo do Vale. E aí, meu parceiro? Bom dia, né, João? Bom dia. Se adaptando, né? Boa tarde. Bom dia, Joyce. Bom dia. Bom dia a todos da equipe técnica da TV Fortaleza. O início, né, de 2005 muito promissor para os nossos clubes, né? Ferroviário e Maracanã avançando na Copa do Nordeste. A gente tem aí bons inícios, né, de contratações. O Fortaleza, não muitas contratações, mas só em manter, né, aquele pilar que a gente já conhece, principalmente liderados pelo Vojvoda, a gente sabe que a temporada promete. Cara, a gente já falou muito sobre as vendas que o Ceará tem feito e as chegadas também, mas eu queria repercutir aqui no Resenha de Artilheiro, primeiramente o Saulo Mineiro, né, cara? Saulo Mineiro foi vendido para uma equipe da China, Ceará fazendo dinheiro, e aí a gente lembra que não somente nesta venda, mas na primeira passagem o Ceará comprou o Saulo Mineiro por um valor razoável, vendeu muito bem, voltou e agora mais uma vez coloca no bolso mais um valor em relação aí ao Saulo Mineiro. Bom negócio, Hugo. Afinal de contas, Saulo, junto com Eric Puga, foram os destaques do Ceará, em especial na reta final. Excelente negócio, né? Você falou da primeira passagem, quando ele foi para o Japão, né? O Ceará conseguiu aí $1,5 milhão Olha aí. Na venda do Saulo Mineiro, né? E na segunda venda, e aí a gente está falando de 3 anos depois, né? Isso. Ele consegue ser vendido por $1 milhão ainda, né? E aí para o futebol chinês, eu acho que para o Ceará é uma continuidade, eu acho que mais importante, porque o Ceará na Série B consegue fazer negócios com jogadores com esse valor para o futebol cearense. Isso a gente falando do Saulo, você imagina do Eric Puga, né? O Saulo, que na minha opinião foi um dos jogadores, se não foi o mais importante para esse acesso da Série B, principalmente na reta final. Sim. Ontem eu até comentava sobre isso. Foi quem pegou a bola, botou debaixo do braço para bater pênalti, foi quem chamou a responsabilidade, foi quem levou no 1-1 quando estava sozinho com o adversário, principalmente fora de casa. Fez 2 hat-tricks lá no final da competição. Enfim, um jogador que para mim de suma importância. Ceará vai sentir falta desse atleta, mas eu acho que o negócio em si foi bom para todo mundo. Sim. E aí, Joy? Concordo, eu acho que eu cheguei até a ver algumas pessoas questionarem o valor da negociação, achando que era um valor abaixo, mas concordo com o que o Hugo falou. Uma coisa é 3 anos atrás, quando ele foi vendido por 7 milhões e tudo, tinha até sido, durante uma época, a maior venda do Ceará, mas eu concordo com ele nessa negociação, eu acho que saiu bom para todos os lados. O Saulo Mineiro ele já tinha essa ideia de sair do Ceará. Acho que o objetivo dele principal era conquistar o acesso, ele conquistou. Então ele já tinha, desde sempre a gente já ouvia essa especulação de que provavelmente o Saulo Mineiro sairia do Ceará ao final da temporada. Então, eu acho que foi um baita negócio. Ele queria sair, ele conseguiu o objetivo dele, conquistou um campeonato cearense que ele também ainda não tinha conquistado. Conquistou o acesso, que foi o mais importante para o Ceará. E concordo com o Hugo que ele foi muito importante. Eu acho que ao longo do ano muito se falou de Eric Puga, mas acredito que, não desmerecendo o Eric Puga, que óbvio foi realmente o craque do Ceará, mas o Saulo Mineiro ele foi muito importante, principalmente nessa reta final. Foi muito decisivo, tanto é que no último jogo que ele não pôde participar, o Ceará sentiu, mesmo com o Eric Puga em campo. Então você vê a importância que o Saulo Mineiro teve, né, para o Ceará. É uma grande perda, né?
A gente espera que o Ceará consiga suprir, porque além dele também tem Eric Pulga, que está se despedindo, está de saída. É uma grande perda, mas futebol é isso. Futebol é negociação, é chegando, saindo, não tem muito o que fazer. Falando em Eric Pulga... Só interrompendo um pouco, é importante a gente falar, a Joyce falou sobre um ponto importante, que assim, ele sempre veio pensando em sair do Ceará. Não é que ele não queria continuar no Ceará, mas até no contrato, né, Joyce, tinha uma cláusula onde falava que se existisse algum interesse de alguma equipe de fora, né, e até para poder ser mais rentável, o Ceará liberaria. E foi por isso que o Ceará liberou, diga-se de passagem. Tinha um acordo com o presidente, inclusive. O presidente, inclusive, até brincando em alguns programas por aí, até brincando com ele, falou, não vai dar certo mais não. Então, disse, pai, pelo amor de Deus, né? Então, existia essa cláusula no contrato, palavra é palavra, foi cumprida. E o Saulo, né, cara, mais do que nunca, acho que fotos, gols vão ficar registrados por esse acesso do Ceará para a Série A. A negociação fechou em $950 mil, o que equivale hoje a 5 milhões de reais. Que é 80% do que o Ceará tem direitos econômicos, né, do Saulo, e o restante é do time japonês. E foi uma baita venda, porque se você pensar, a primeira venda foi 7, agora foi 5. É uma diferença de 2 milhões, mas assim, comparado que foi há 3 anos atrás... E o Ceará investiu, se eu não me engano, 250 mil. Então, assim, ele investe 250 mil para comprar o cara e faz mais de 10 milhões, entendeu? Foi uma ótima venda. Na verdade, aqui na primeira negociação foi em média uns 200 mil reais, mas na segunda compra o Ceará desembolsou 600 mil reais pelo Saulo. Mas mesmo assim o lucro ainda foi muito gigante. Exorbitante. Vamos falar de venda de dinheiro no bolso do Ceará Sporting Clube. Outra movimentação importante é justamente o que a Joy já pontuou aqui, o Eric Pulga, que também fechou o negócio com o Bahia. O Ceará ainda não trouxe à tona como é que foi de fato essa negociação, mas o que se sabe é que gira em torno de 3 milhões de dólares, algo em torno de 18,4 milhões de reais. O Ceará ainda tenta negociar atletas, alguns atletas, para chegar dentro ainda desta negociação com o Bahia. Acho também, Joyce e Hugo, que estava na hora já do Eric voar, afinal de contas é o Grupo City, é uma pré-temporada em Girona, na Espanha, quer dizer, 22 anos, se eu não me engano, 23 anos, muito jovem, colocou o Ceará num lugar legal, 18 milhões de reais, mais uma grana que o Ceará tem para investir durante a temporada de 2025. Eric Pulga foi fundamental para o Alvinegro nesta temporada e agora vai jogar, já se apresentou inclusive, né, já está em Salvador para jogar pelo Bahia. Aí de lá já vai para a Espanha. Foi fundamental para o Ceará, mas assim, honestamente, acho também que foi um bom negócio para o Alvinegro. Eu acho que foi um bom negócio. Se de fato for a negociação envolver apenas o dinheiro, eu acho que, minha opinião, eu acho que poderia ter sido um valor um pouco maior. Se de fato eles conseguirem envolver alguns jogadores, para mim, ok. Realmente é um valor, é o maior valor, né, até agora. Acho que é o maior da história que o Ceará já conseguiu. Em venda direta, né? Até estava vendo ontem que em vendas indiretas, que a gente considera o valor que o Ceará vem lucrando, mesmo depois de vendido, ainda é o Arthur Cabral. Que o Arthur Cabral já rendeu 28 milhões ao Ceará. Em cada passagem, né, João? Isso, exatamente. Mas em venda direta, o Eric Pulga, ele é a maior negociação. É um ótimo valor, mas, assim, a minha opinião, se realmente fosse só o dinheiro, eu acho que dava para ser um pouco maior. Mas, assim, eu também entendo, concordo com você, acho que ele é jovem, é o Grupo City, querendo ou não, vale destacar essa questão. O Eric Pulga, ele tem muito ainda para evoluir, ele já evoluiu bastante no Ceará, você vê a diferença do que foi o Eric Pulga em 2023 para 2024. Verdade. Apesar de que em 2023 ele não teve tantas oportunidades assim, mas você já vê uma evolução, então eu acredito que foi ótimo para ele. Acho que quem assistiu o vídeo dele ontem, chegando no aeroporto de Salvador, eu até brinquei em relação a isso, porque ele estava com um tom de choro. Não é que ele não estava feliz de estar no Bahia, mas você percebia a voz dele meio embargada, porque ele realmente é torcedor do Ceará, então, querendo ou não, por mais que seja a profissão dele, é aquela questão, né? Ele está saindo do clube, do coração dele, que um dia ele tanto sonhou e também realizou o mesmo sonho que o Saulo, mas talvez para ele seja um pouco mais especial, porque ele é torcedor do Ceará
desde que foi gerado, podemos dizer assim, né? Então ele realizou o sonho de conquistar um acesso, um campeonato cearense com o Ceará, e agora ele vai para o Bahia e a gente deseja que do Bahia ele possa ir para voos muito maiores. E aí tem um detalhe, foram 3 milhões de reais, Isso. mas para o Ceará foi algo de dólares. Isso. E para o Ceará foi algo em torno de 2 milhões de dólares. 12. Hoje, Ah, na cotação sim. atual, 12 milhões de reais. Não é tudo para o Ceará. 12 milhões de reais fica para o Ceará desses 18 milhões que o Bahia está pagando pelo concurso do Eric Puga. Tem que pontuar a questão de que o Atlético ele cedeu, né? Os direitos dele, os direitos que o Atlético Cearense tinha pelo Eric Puga, ele cedeu ao Ceará. Então acho que foi exatamente por isso que o Ceará aceitou fechar a negociação. Na verdade, ele cedeu parte para poder o Isso. Ceará continuar recebendo aquilo que ele queria, Sim. que eram os 12 milhões. Então, assim, o Ceará tem um percentual, o Atlético também tem. Para a negociação não ficar presa, o Atlético cedeu o que faltava para completar a quantia que o Ceará queria. Eu acho que era mais ou menos isso. Sobre a saída do Puga, eu acho que foi no momento certo. Eu acho que é no momento certo. O nosso futebol, ele tem, sim, crescido bastante, mas ainda insuficiente para poder pegar um jogador como o Eric Puga e transformá-lo num grande nome para o futebol brasileiro, pelo menos. Quando eu falo isso, é estrutura física, estrutura fisiológica, né? O Puga, eu acho que ele rendeu muito bem durante a Série B, mas mostrou suas dificuldades. Mostrou alguns problemas que a gente sabe que um jogador que vem, por exemplo, da arquibancada, né? Como a gente fala, passou pelo Atlético Cearense, passou pelo Tirol, foi rejeitado, inclusive, no Fortaleza. O Tiradentes foi o Hércules. Né? O Puga não. O Puga passou no Tirol, passou no Atlético Cearense e Ferroviário. e o Ferroviário, né? E ali ele já foi amadurecendo. Mas ainda muito pouco para um jogador que vai ser destaque, por exemplo, no Bahia. E aí vem a preocupação. O Bahia tornar esse atleta realmente um atleta forte para poder jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Não só isso, mas prepará-lo para uma venda futura que a gente sabe é o que ele quer. Que foi para isso que o Bahia contratou o Puga, porque a gente sabe que potencial ele tem, mas precisa ser muito lapidado ainda, principalmente nos fundamentos básicos do futebol, que a gente sabe que tem aquela precariedade. Alguns meninos, alguns atletas saem da periferia para jogar futebol, a gente sabe o quanto é difícil. E assim, e só complementando, a minha opinião, mais uma vez, existe a especulação de que ele poderia ir para o Corinthians no ano passado. Isso. Eu penso que entre o Bahia e o Corinthians, eu acho que foi uma excelente negociação com o Bahia, visando até essa questão de oportunidade mesmo. Isso. Eu acho que ele vai ter mais oportunidade no Bahia do que talvez ele tivesse no Corinthians, porque hoje o Corinthians, se você olhar o elenco, você não vê espaço para o Eric Puga. A gente vê em relação a isso o próprio Matheus, que chegou para o Ceará, né? Que é uma joia do Corinthians, um jogador que tem muito talento, mas o Corinthians está tão como se fosse um caldeirão para dar resposta de títulos, que não está dando mais oportunidades para os seus jogadores da casa. O menino estourou a idade e acabou vindo para o Ceará, bom para o Ceará também, que é bom jogador. Falar em chegou para o Ceará apresentou inclusive os seus reforços, na verdade o seu elenco, né? Aquilo que tem à disposição. E nós tivemos lá, inclusive, a nossa amiga Gisele Correia representando o Resenha de Artilheiro. Ela esteve lá fazendo perguntas também, mas antes ela postou um vídeo aí pra gente. Coloca em tela pra gente ver. Fala pessoal, Gisele Correia aqui diretamente do CT de Porangabuçu, sede do Ceará Esporte Clube. Acabou de terminar a entrevista com o Bruno Tubarão, atleta de 29 anos, que é lateral, é atacante, enfim, ele explicou um pouco mais dessa confusão, porque o jogador começou como ponta direita, na última temporada atuou como lateral no Atlético Goianiense, no Dragão, que acabou rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, e já mandou o recado na coletiva. Ele está preparado, está pronto para o que o Léo Condé e o Ceará demandarem. Então é um jogador versátil, polivalente, que chega aí para brigar por posição, não chega com o status exatamente de titular, mas já mostra muita disposição em defender a camisa alvinegra. É isso, né? Foi a feijoada, que houve também uma feijoada no final de semana, onde o Ceará apresentou alguns nomes recém-chegados e aqueles que estavam no ano passado que foram integrados, né? Por exemplo, David Ricardo, João Vitor, Richardson, o Ramon Menezes, Ailon, o Gabriel Lacerda, o Richard, o Bruno Ferreira, o Bruno Tubarão, o Dieguinho, Fernandinho, William Machado, Fernando Sobral, Éder, Nicolas, Lucas Mugni, Recalde, Joyce.
Recalde Falei também. nada. Eric Melo, Rafael Ramos, Lourenço, aqui mais ou menos o elenco que esteve lá presente nesta feijoada. Mas a gente, inclusive, pegou aqui uma fala do Fernando Sobral, né? Então coloca em tela pra gente aí. Fernando Sobral que falou da alegria de estar retornando ao Alvinegro de Porangabuçu, a satisfação de estar mais uma vez diante dessa torcida maravilhosa e também no Ceará. Tudo bem, então se não tem agora Fernando Sobral, tem a entrevista coletiva do Bruno Tubarão? Se tiver, coloca em tela pra gente. Que, por sinal, a Gisele Correia está... Gisele Correia, estou pelo Resenha de Artilheiro, também trabalho no site do Sport News. E a minha pergunta é em relação à lesão, né? Porque, como citado anteriormente, você não tem um histórico na carreira, mas no último ano você acabou estando 3 vezes ausente no Atlético Goianiense por lesão e especialmente lesão na coxa. O último jogo contra o Bahia você não participou, né, do Atlético Goianiense contra o Bahia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa última lesão que você teve em dezembro, se você já está recuperado e também projetasse a temporada 2025 em relação à Série A. Sim, não, já só ajustes finais, já estou assim recuperado, só fazendo aqueles ajustes ali de chegada, como falei, cheguei tem 3 dias, mas lá no Atlético eu estava no meio da temporada, então tive uma lesão que acabou me atrapalhando, mas um jogo atrás do outro acabou, a gente não tem tempo assim de recuperar, de tratar, então teve bastante jogos até que eu joguei, pedi para jogar mesmo estando lesionado, mesmo estando com dor, fominha, ele pedia para jogar, mas a gente sabe da quantidade de jogos que a gente vai ter esse ano aqui no Ceará, então é fazer uma boa pré-temporada e aqui oferece total estrutura para o atleta conseguir aguentar essa sequência de jogos aí do ano. Eu vou retomar um assunto anterior, assim, você falou muito sobre a torcida, né? Mas imagino que para alguém como você, que conseguiu 40 jogos no ano pelo Atlético Goianiense, que fez parte também do time do acesso, houve outras propostas? Essa é a questão, assim, eu quero saber como foi essa escolha pelo Ceará, não só do ponto de vista de torcida, mas também do ponto de vista da proposta do Ceará. Bom, foi até muito rápido, assim, logo que acabou, assim, eu tive contato com o Lucas e foi bem rápido, assim, eu vi como uma oportunidade para mim também estar ali jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Aqui tem muitos jogos no ano e eu ainda não tinha jogado aqui pelo Nordeste. Joguei mais ali Rio, São Paulo, Goiânia e é minha primeira vez que eu venho para cá, pro Nordeste, então vestir a camisa do maior do Nordeste é sensacional, então eu quero também ajudar muito aqui, conquistar títulos e ser muito feliz. Valeu, Gisele Correia, muito obrigado pela participação com a gente, tá? O Ceará que se prepara para a estreia no Campeonato Cearense no dia 18 de janeiro contra o Tirol. Um jogo importante para as pretensões do Alvinegro ao longo da temporada. Tem que começar com o pé direito, mas Tirol também é uma equipe que vem bem. E aí a gente escutou inclusive o presidente, escutou o diretor, escutou o gerente, né? Algumas pessoas do Tirol, hoje inclusive eu estive conversando com eles e eles falaram, olha, a gente tem uma ideia de campeonato cearense de que é tudo novidade para a gente. Então a gente vai para curtir, para celebrar esse momento, mas claro, vamos para competir também. Só para a gente fazer esse reparo rápido sobre o campeonato cearense, o Ceará a gente já falou, agora o campeonato cearense que já está às portas, vai já começar. E a gente, na expectativa de mais um ano especial no Campeonato Cearense. Com toda certeza. Acho que, principalmente para o Ceará em si, por ser o atual campeão cearense, é uma competição, é a primeira competição, né, do ano e uma competição bastante importante para eles. Você falou que o primeiro adversário do Ceará é exatamente o Tirol. Acho que vale destacar que são os 2 atuais campeões. Verdade. O Ceará é o campeão da Série A e o Tirol é o campeão da Série B do Campeonato Cearense. Uhum. Então, assim, não tem essa ideia de que realmente vai ser um jogo fácil para o time A ou o time B. Eu acho que vai ser de igual para igual. Eu sempre gosto de lembrar isso, que no ano passado o primeiro jogo do Ceará foi contra o Maracanã, que todo mundo dava como certo uma vitória até elástica para o Ceará. E o que a gente viu foi o Maracanã abrindo o placar e o Ceará que teve que ir em busca do resultado empatando em 1-1.
Mas eu vejo que é uma competição que em muitos estados as pessoas acabam nem levando tão a sério o campeonato estadual, mas assim, aqui no Ceará especificamente, os torcedores, eles veem isso como uma competição muito importante, e eu acho que sim, é uma competição importante, e também é uma competição que os treinadores podem aproveitar para fazer os seus testes, né? Seus testes visando a Série A do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, enfim, visando a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, eu acho que é mais um ano de grandes jogos bem difíceis, a gente pode esperar tudo. Clássico Rei já é dia 8 de fevereiro, já tá, os torcedores Fortaleza e Ceará já estão nessa expectativa. E o primeiro jogo, se eu não me engano, não sei se é o Ceará e o Tirol que abrem o Campeonato Cearense. São eles. Então, é dia 18 de janeiro entre Ceará e Tirol, ali no estádio Presidente Vargas, porque o Castelão está em reforma. É isso. Na verdade, sim. Enquanto algumas pessoas acham que o estadual não é importante, a gente vai se prevalecendo disso. Até porque a gente tem o Maracanã, que passou da pré-Copa do Nordeste, pode integrar a Copa do Nordeste sendo um time, entre aspas, alternativo aqui no estado do Ceará. E isso por conta do Campeonato Cearense competitivo que é. A gente teve Iguatu já na Série D, a gente já teve campeões na Série D, como o Guarani de Sobral, o próprio Ferroviário. Enfim, a gente vai se fortalecendo dentro do Campeonato Cearense. E é dentro do Campeonato Cearense, ou foi dentro do Campeonato Cearense, que a gente teve as duas maiores vendas de Ceará e Fortaleza para o futebol brasileiro. Hércules, que veio do futebol cearense, como você falou, Tiradentes, Atlético, Fortaleza, e o Eric Puga, né, que veio tanto do Atlético Cearense como do Ferroviário e chega no Ceará. Então, essa competição ela é muito importante não só para o início da temporada, mas para oportunidades de outras equipes fazerem frente a Ceará e Fortaleza e também aparecer para começar uma temporada e ter as oportunidades que a gente começou a ter, tanto na Copa do Nordeste como também nos campeonatos de acesso do Brasil. Beleza, a gente vai falar de copinha aqui rapidamente, mas antes tem tá no ponto Sobral aí, Então vai, arrocha o nó aí, o que falou o Sobral? Muito feliz, né? Eu acho que feliz não seria suficiente. Muito feliz por esse retorno, por reencontrar o torcedor aqui, por ver aquele apoio de sempre, né? Então, mais que feliz, muito motivado também. Agora é trabalhar muito, né? Corresponder às expectativas depositadas em mim, tanto da parte da diretoria como da torcida também, né? Resgatar a confiança daqueles que de uma forma ou outra estão desconfiados ainda, mas trabalhar muito, né? Eu sempre fui um cara que respondi correndo, dentro de campo e, acima de tudo, tentando representar o torcedor. Show de bola. Sucesso aí para o Fernando Sobral, novamente no Alvinegro de Porangabuçu. Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro estreou com vitória, né? Foi o único cearense que estreou com vitória nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gols de Fernando Gabriel e Kaique. E o Ceará volta a campo amanhã, às 12h45, excelente horário, 15 horas, contra o Trindade. Contra o Trindade amanhã, 15 horas. E aí vou seguir aqui a sequência da Copa São Paulo de Futebol, vou falando dos outros times, depois a gente faz esse resumo, tá? O Fortaleza estreou empatando, deixa eu ver aqui, mas o Fortaleza estreou, empatou. Não conseguiu a vitória, enfrentando o time do Carajás e ficou no empate em 2-2, um jogo bastante disputado também. E o Fortaleza também joga amanhã, porém às 19 horas contra o São Bento. Próximo jogo da copinha dos nossos times é o Tirol. O Tirol, que perdeu na estreia da copinha. Já jogou ontem, João. E já jogou, já fez o segundo jogo, inclusive. Empatou. 0-0. E agora 0-0. Tem o próximo jogo contra o Santos, se eu não me engano. Ferroviária. Hã? Ferroviária. Ontem ele empatou com ele empatou com a de 0-0 Ferroviária e agora joga contra... Acho que é contra o Santos. Não, o Santos ele estreou e perdeu. Né? Então tem fecha o grupo aí acho que é no domingo também. Acho que não tem essa informação aí não, né? Se tiver, coloca em tela. Não tem, né? Então, domingo vai ser o próximo jogo do Tirol. Falando agora do Ferroviário, o Ferroviário que não conseguiu vencer, né? Perdeu no primeiro jogo. Joga hoje. Perdeu o segundo jogo. Perdeu o segundo. E já está desclassificado, mas tem mais um jogo para fazer. O próximo jogo do Ferroviário vai ser... Coloca em tela se tiver aí também, mas eu não tenho certeza, cara. Eu acho que é domingo.
Acho que é domingo. Não. Esse jogo foi contra o Atlético Paranaense, perdeu também as 2 partidas e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está fora sim, né? Está dentro ainda, mas não tem mais chance de classificação. Vai fazer o 3º jogo. E tem também o Floresta. O Floresta que joga amanhã às 16h45. O Floresta que também perdeu 2 partidas. Já perdeu a segunda partida consecutiva e vai para a 3ª rodada sem chance de classificação, mas ainda jogando esta Copa. Por que eu quero que vocês... Tem mais? Eu acho que Floresta, Tirol, Fortaleza, já foi. Por que eu queria ouvir vocês? Eu tenho visto nessa Copa muitas goleadas. 7-1, 8-0, 6-0. E algumas pessoas falam, os times do Ceará só vão para passar vexame, passar vergonha. Ferroviário perdeu as 2, Floresta perdeu as 2, Tirol não venceu nenhum ainda. Cara, eu acho que não. Eu acho que participar já é muita coisa para esses garotos. Participar, você conseguir vaga lá e participar e conseguir fazer frente com o Santos, por exemplo, com a Ferroviária, por exemplo, que é um time de tradição na base e no feminino, né? Então, assim, eu particularmente acho que é positiva essa participação do futebol cearense. Com toda certeza. Eu acho que as pessoas têm que entender que a Copinha, o principal objetivo dela é mostrar os jovens jogadores para o Brasil. Claro, tem a competição, tem levantar a taça e tudo, mas o principal objetivo não é esse, de quem... Claro, vencer e perder é importante, mas eu acho que é mais a questão de mostrar. Ontem eu estava, inclusive, acompanhando o jogo do Santos, que o Santos venceu de 7-1, e destacaram isso. Um dos jogadores que estava estreando pelo Santos era o Sorriso, que até ano passado, ele era de uma equipe, se eu não me engano, do norte do país. Sim. A equipe não avançou, mas o Santos viu ele e contratou. E ontem ele estreou pelo Santos. Foi uma baita oportunidade, ou seja, mesmo o time não vencendo, ele conseguiu essa oportunidade de ser contratado pelo Santos. E é isso que a Copinha faz. O próprio Floresta não se classificou, vai apenas cumprir tabela agora dessa primeira fase, mas um chapéu que um dos jogadores dele deu viralizou nas redes sociais, principalmente porque foi compartilhado pelo perfil oficial da Copinha e já tem mais de 1 milhão de visualizações. Então, é um jogador que já fica sendo visionado por alguns times de lá do eixo, ou até mesmo daqui mesmo, Fortaleza e o Ceará podem estar de olho nele. Então, acho que a Copinha é muito essa questão mesmo de oportunizar a visibilidade que, por vezes, esses atletas não têm no próprio cenário estadual, assim. Ok. É isso que a Joyce falou, a gente volta mais uma vez a falar do campeonato estadual. É por conta do campeonato estadual, não só do profissional, mas também do sub-20, que a gente vai abrindo mais leques de oportunidades. E também o desempenho dos times, dos nossos principais times nas competições, não só nacionais, mas como internacionais. E isso vai puxando, né, os times de baixo para poder estar participando de competições como essa. Antes a gente ficava feliz quando o Fortaleza e o Ceará participavam. Ceará e Fortaleza estão participando da Copa São Paulo. Festa. Hoje a gente tem 5 equipes participando de uma competição tão importante e que já revelou tantos craques para o nosso futebol. Não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial. Fazendo um resumo de todas as partidas, Floresta, Ferroviário e o próprio Tirol, o Tirol me surpreende mais positivamente entre essas 3 equipes, que mostram uma maturidade. Eu acho que também vale muito do trabalho que vem sendo feito. A Série B, o time que conquistou o campeonato, tinha vários jogadores do Sub-20. Então isso já traz uma maturidade para quem vai para dentro do campo. Destacar também a Federação Cearense de Futebol pelas competições que são organizadas, né? O Campeonato Cearense Sub-20, participar de um brasileiro de Sub-20, um regional, alguma coisa desse tipo, fortalece também e faz com que as equipes não passem um vexame, perdendo de goleadas. O Ceará, na minha opinião, jogou bem, mas acabou que no começo foi meio desligado do jogo. Depois ele se ligou no jogo, não desmerecendo a Portuguesa Santista, mas assistiu o jogo, inclusive, e o Ceará bons valores. Não só porque fizeram gols, mas o Fernando Gabriel já pede passagem já há algum tempo. E o Kaique é um jogador que fez gol na Série B, inclusive. Né? Já o Fortaleza decepcionou um pouquinho, pareceu que entrou dentro de campo, achando que a qualquer momento poderia resolver o problema, e o Carajás entrou como se fosse a última partida. Se você tiver assistido o jogo... Canela fazendo gol de novo, né, cara? Canela fazendo gol novamente.
Mas se você ver no final da partida, o destaque vai para a comemoração do time do Carajás. Por ter empatado com a equipe do Fortaleza, que é uma equipe que participou do Brasileiro Sub-20, chegou até as semifinais. Né? É um time campeão cearense invicto do Sub-20 e aí acabou fazendo essa primeira partida, mas como o Prior foi entrevistado no final da partida, a expectativa é que o segundo jogo eles entrem mais ligados, assim como o Ceará também. Beleza, a gente vai para um intervalo rápido e sempre quando tem intervalo aqui no Resenha, tem substituição. Então, Hugo do Vale se despede da gente, estaremos de volta semana que vem e a gente volta já já para conversar sobre Fortaleza, sobre Copa do Nordeste, Maracanã com o Júnior Cearense, Ferroviário, muita coisa boa. A pré-Copa do Nordeste pegando fogo, tá? Então não sai daí não que é rapidez. Olá pessoal, eu sou o Pepe Cel, vereador de Fortaleza do PDT. Estou passando aqui para me comprometer com você, fortalezense, que renovou o meu mandato. Agora, a partir de 2025, estarei na Câmara Municipal de Fortaleza até 2028. São mais 4 anos de muito trabalho, defendendo o social, defendendo o esporte, defendendo a saúde, sobretudo na rua. Todos os dias do meu mandato fiscalizando, cobrando e levando melhorias para você, povo de Fortaleza. Você que já conhece o meu trabalho, já sabe a maneira que nós trabalhamos. E você que não conhece, convido a você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do nosso comprometimento e da nossa seriedade. Então, esse é o compromisso do vereador Pepe Cel para esses próximos 4 anos de mandato, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na Câmara lhe representando. Forte abraço, vamos junto! Olá, fortalezense. Eu sou o professor Enilson, vereador de Fortaleza pelo Partido Cidadania. E venho fazer um convite todo especial para vocês. Em 2025, venha acompanhar o trabalho dos parlamentares. Entre nas plataformas, redes sociais, site da Câmara Municipal. Essa casa é do povo. E eu estou lhe convidando para que você acompanhe, fiscalize os passos de todos os vereadores desta casa. Vem com a gente para que a gente tenha um 2025 muito produtivo para a nossa cidade de Fortaleza. Sim, estamos de volta com Resenha e Artilheiro. Vamos repercutir agora a temporada do Fortaleza 2025 para o Tricolor de Aço e também Maracanã e Ferroviário na Copa do Nordeste. É pré-Copa do Nordeste, mas já começa esta competição sensacional, tá? E a gente vai repercutir, vai falar, por exemplo, essa temporada cheia de desafios do Fortaleza, a começar pela pré-temporada lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, o Tricolor de Aço vai participar, vai disputar da Orlando Cup. E para bater um papo com a gente nesse segundo tempo, Joyce está de volta e também Técio Brilhante. Fala, campeão, satisfação de te receber aqui no Resenha de Artilheiro. A satisfação é minha de participar, né? Conversar aqui sobre o futebol cearense. Fortaleza vai estrear na Orlando Cup, embarca para os Estados Unidos nessa sexta-feira, próximo dia 10. Originalmente enfrentar lá a equipe do Santos, a equipe do Atlético Nacional, porém, por uma questão de desistência dos dois, dessa vez vai enfrentar 2 times dos Estados Unidos, 2 times norte-americanos, o Chicago Fire e o Miami United. O Miami é um time semi-amador que disputa a USL e o Chicago Fire é um time da MLS, que já tem alguma tradição a mais. Essa pré-temporada não exclui a participação do Fortaleza na Copinha, apesar de ter vários jogadores sub-20 que estão integrados, e nem no Campeonato Cearense. É mais uma experiência nova da equipe que vai poder ali começar a desenvolver os seus trabalhos. Já quanto ao Maracanã e o Ferroviário, ambos empataram sem gols, né, nas suas estreias na pré-Copa do Nordeste. No caso do Ferroviário, uma atuação bem claudicante diante do Santa Cruz de Natal, aqui no estádio Presidente Vargas, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. Já no caso do Maracanã, eu diria que um jogo bastante duro, que o Maracanã tirou para enfrentar o ABC de Natal lá, né, no Frasqueirão.
e mesmo assim conseguiu sustentar, segurar o resultado até o finalzinho, levou para os pênaltis, o goleiro Raí brilhou, pegou o pênalti do Robinho e o Maracanã avançou. Agora tem a próxima eliminatória, são 2 fases para Nordestão e os dois vão ter mais um desafio pela frente para conseguir chegar até a fase de grupos, o que seria muito importante para o nosso futebol, você ter mais equipes cearenses disputando o torneio, você tem mais jogos aqui, mais confrontos diretos e, portanto, você fortalece o futebol local e os próprios clubes acabam recebendo uma grana a mais. Beleza, voltando ao Tricolor de Aço, né, Joyce? Essa pré-temporada que é importante para o Fortaleza, mas eles decidiram fazer nos Estados Unidos. E aí o Técio até pontuou aqui que a ideia era disputar com Santos e Atlético Nacional, na Colômbia, mas ambos desistiram. E aí teve que, às pressas, os organizadores conseguir equipes para que o Fortaleza pudesse jogar. E achei interessante, Chicago Fire, por exemplo, que disputa a MLS, como falou o Técio, é uma equipe que quer ainda, né? O David Ricardo está botando grana para levar o David Ricardo, para tirar o David Ricardo do Ceará, mas a gente lembra que o Botafogo também está então, investindo. Proposta de... Inicialmente o Botafogo teria oferecido 1 milhão, o Ceará fez uma contraproposta para 2 milhões de dólares, né? Que atualmente seriam equivalentes a cerca de 12 milhões de reais. Pois é, que seria bom também. E o Chicago também está tentando levar o David Ricardo. Mas aí, Joy, como é que você vê essa possibilidade do Fortaleza fazer de novo, né, uma pré-temporada especial e agora disputando o Arlanda Cup com equipes do exterior e como isso pode impactar a temporada do Tricolor de Aço? Bom, eu acho muito importante essa questão dos times do estado do Ceará estarem disputando com equipes de outros países. Acho que é até essa questão para poder ter um conhecimento maior sobre como funciona o futebol, né, em outros países. Não que o Fortaleza hoje em dia, que disputa Libertadores, Sul-Americana todos os anos, não tenha essa experiência, já tem. Mas quando a gente vê a desistência do Santos e do Atlético Nacional, a gente fica com aquela coisa, realmente vale a pena? Acho que a gente chegou até a questionar isso algumas vezes. Vale a pena o Fortaleza viajar até os Estados Unidos, fazer toda essa operação, querendo ou não? Vai até adiar a estreia dele no Campeonato Cearense por conta disso. Isso. Mas acredito que o Fortaleza quis mesmo assim se manter exatamente por isso, porque já tinha sido tudo alinhado, já tinha essa questão do alinhamento. Honrar o contrato, né? Exatamente, e a questão já tinha alinhado essa questão vai estrear o Campeonato Cearense só no final do mês, então se ele de repente desiste, ele ia ficar praticamente 1 mês sem jogar. Então acho que impactaria de certa forma. Em relação a impactar no ano do Fortaleza, vai ser só mais um como dos últimos em que o Fortaleza se torna um dos clubes que mais viaja no Brasil. Né? Vai uns bons milhares de quilômetros a mais. Né? Com toda certeza. Porque acho que o Fortaleza é um, se não o time que mais viaja atualmente no Brasil, tanto para competições nacionais quanto internacionais. Destacando essa informação do David Ricardo, possivelmente poder ir para os Estados Unidos, tem essa negociação com o Botafogo, só que vale destacar que o Botafogo está fechando com o Jair do Santos. Então, não sei se eles, fechando com o Jair, eles vão querer investir alto em 2 atletas, entre aspas, da mesma posição. Eu penso que sim, porque no caso do David Ricardo seria mais pensando em relação a ter um reserva com um nível para o futuro. Enquanto o Jair ele já vem como jogador um pouco mais pronto, apesar de novo, bem jovem. E ele vem o Jair vai para ser titular no Botafogo, né? Tanto ele sai do Botafogo, se eu não me engano, vai o Tiquinho e um outro zagueiro, ou lateral, agora não me lembro bem, do Botafogo para o Santos. Mas, enfim, existe essa negociação. Tinha um rumor que estariam tentando envolver o lateral Hugo, né? Mas o Ceará não teve interesse. E aí que ele teria mais olhando para o Vitória. Era esquerdo Hugo, né? E o Ceará não... Só que o Hugo já está fechado com o Vitória. Com Vitória, né? Tem essa questão. Inclusive, acredito que ele se apresenta essa semana lá. Então, na verdade, se houver de fato uma negociação, acho que é só envolvendo valores, não deve envolver jogadores. Mas em relação à temporada do Fortaleza, não vou dizer que impacta de alguma forma diferente do que vem nos últimos anos, porque como eu destaquei, o Fortaleza já meio que está acostumado a viajar muito. Então, acho que é uma boa oportunidade mesmo para conhecer o futebol e não ficar parado, né, só nos treinos. Porque, como falei, como eles já agendaram que só vão iniciar no final do mês o Cearense, se eles desistissem da competição,
eles ficariam um mês inteiro sem jogar, enquanto seus outros adversários já estariam, né, meio que, entre aspas, se aquecendo. É legal essa sua observação, porque levanta a suspeita da vantagem de disputar. Por exemplo, o Ceará não aceitou, recebeu até uma proposta, o Santos desistiu, o Atlético desistiu, mas o Fortaleza vem se planejando durante um ano, tá? Em setembro, o Júlio Manso foi lá para tentar negociar, para ver o resort onde eles iriam ficar. Então, assim, existe um planejamento de meses. Não, e o para Fortaleza vai ganhar uma grana nisso. Vai ganhar uma dinheiro, grana, vai ser perfeito. transmitido. Inclusive, por exemplo, o Ceará, ele recusou porque foi uma coisa em cima da hora, mas Foi em cima da hora. supostamente teria um acordo para ano que vem. Sim. Caso o Ceará sim. permaneça na Série A, Sim. esse seja disputado. Pô, um clássico rei nos Estados Unidos já é uma pensou? coisa divertidíssima. Eu acredito que dê no mínimo 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, o pessoal vai, pô, tem muito cearense no mundo. Legal. E isso ia ser divertido. Legal. Seria. Clássico Isso ia ser rei, divertido demais. clássico rei na América, né, cara? Clássico rei longe da Arena Castelão, Nos do States. PV, seria interessante. Legal. Beleza. Pois é, mas o Fortaleza já vem se planejando. Então, assim, não faz sentido ele não participar e participar para vencer lá, participar para fazer bonito. E como você falou, mexeu, inclusive, no calendário do Campeonato Cearense. Vai estrear só no dia 25. Por quê? Porque dia 18, e aí é uma curiosidade, tá? Dia 18, ele estreia nessa Orlando Cup. E dia 19, joga novamente. São 2 dias seguidos de jogos do Fortaleza. Já tem um planejamento de usar 50 atletas nesses jogos do campo. É sério, para ir, entra, sai, pode mais de 3 substituições. É, exatamente. Para mais de 5, né? Mais de 5. Não, acho que eu acho que eu ia dizer que não tem limite, mas acho que tem. Mas assim, é um limite. Não tem limite, mas não é um limite limite não, acho alto. que são 6 ou 7. É por aí. Aí dia 18 contra o Miami United. Miami e dia 19 contra o Chicago Fire. Fire. Aí é a pré-temporada do Tricolor de Aço nos Estados Unidos e a gente espera que volte com todo o gás para poder disputar o Campeonato Cearense com força, com garra, para tornar o nosso manjadinho cada vez mais forte, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro e por aí vai. Afinal de contas, a temporada do Fortaleza vai ser grande e desafiadora, como eu comecei falando aqui na nossa introdução. O Paul Fernandes, que foi anunciado, quero ouvir a opinião de vocês, ele também tem um recado aí para a torcida do Fortaleza. Hola Nación Tricolor, soy Paul Fernández, estoy no PC. É isso aí, rapaz. Um recado bem sucinto do nosso amigo Paul Fernandes. Paul Fernandes já está nas bandas do PC. E o que ele pode agregar a esse elenco do Fortaleza? Eu vou resumir para deixar para o Tércio dar mais detalhes, mas para mim é uma baita contratação, sem sombra de dúvidas. O Fortaleza chegou a vencer até possíveis concorrentes, até brasileiros que tinham interesse nele. Ele é bonito, né? Um comentário sobre a estética. Eu acho o cabelo dele curioso. Assim, né? O cabelo dele é curioso. Porque é muito para cima, assim, fica meio desproporcional. Mas um bom jogador, bom meio de campo. Já viveu uma fase melhor, mas ele tem muito referencial técnico e ele tem essa capacidade de fazer uma ligação em relação a tanto ser um segundo volante como um meio atacante mais avançado, um meio armador, que é um tipo de peça que o Fortaleza precisa para ter um meio campo que dá liga, ainda mais perdendo o Hércules, perdendo um referencial ali de que faz esse bate-volta, faz esse box-to-box, cria tanto ali para trás como para subindo. Ele no Boca Juniors viveu uma temporada muito boa em 22, principalmente. Esse último ano ele já teve um período que ele ficou até afastado por causa dessa questão de pô, não quero mais jogar. Mas ele, quando entrou, ele atuou bem, ele entregou. E eu acredito que é sim uma ótima contratação que pode render muito no Fortaleza. E vai se formando um bom elenco, apesar de que muita gente critica, o Fortaleza até agora não gastou muito dinheiro, fez muita contratação que já está acertada, como é o caso dele, ou sem custos. Acho que dentro dessa realidade, né, que até agora não trouxe ninguém de peso, tá fazendo um mercado interessante até, em relação a isso. Veio o Paul Fernandes, o goleiro Breno, Diogo Barbosa e mais algum, estou esquecendo alguém? Acho que não. Dylan Borreiro. O Dylan. Ponta esquerda, Dylan Borreiro. Colombiano. Acho que é equatoriano. Enfim. 33 anos, experiente pra caramba, titular do Boca, um cara que tem uma experiência, uma vasta experiência no Boca Juniors. Acho que chega para agregar muito
a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que, nesse momento, pelo menos no final da temporada passada, alguns nomes de peso terminaram em baixa, como o próprio Cero, como o próprio Pochettino, que começou muito bem a temporada, mas aí foi se desgastando, perdendo espaço, enfim. Agora eu queria ouvir vocês o seguinte: Diogo Barbosa chega, mas aí o Fortaleza, Diogo Barbosa atrás esquerdo, mas aí o Fortaleza tem hoje Bruno Pacheco, tem Felipe Jonathan e principalmente Mancuso, que é lateral direito, mas finalizou a temporada jogando pela esquerda por conta da irregularidade. Na verdade, houve uma lesão e depois, ao retornar, o Bruno Pacheco não estava 100%. Ou teve uma oscilaçãozinha. Ou por opção mesmo do umas técnico questões do Fortaleza. internas ali, depois do jogo com o Fluminense. O fato é que Jonathan, por exemplo, não jogou e aí o Mancuso assumiu a lateral esquerda. Diogo Barbosa seria a opção? Ainda existe a possibilidade do Pacheco sair, né? Existem especulações de que ele vai para o Remo, por empréstimo. Sério? Para disputar a Série B. Não. Bruno Pacheco é bem difícil. Eu tive essa mesma reação. Não faz sentido. Bruno Pacheco é bem difícil que ele saia, em termos de transferência direta. Porque ele renovou o contrato uma semana antes dele ter essa questão de desempenho oscilado e de vestiário. Ele renovou, estava reformando a casa dele, inclusive. Então eu não acho que ele saia. É sério, ele estava reformando a casa dele. Tá reformando. Cara, pois é, eu penso que é melhor do que qualquer um do que o Fortaleza tem hoje. Até do Mancuso. Eu acho ele melhor que o Diogo Barbosa. Terminou muito bem. Eu acho ele melhor que o Diogo Barbosa. Para mim, ele seria o melhor, ele seria o lateral titular. Só que assim, a gente não sabe o motivo pelo qual ele não é mais utilizado, a gente não sabe essa informação. E realmente existem especulações de que ele sim vai para o Remo por empréstimo, porque agora eu não lembro qual é a função, que tem um ex-Fortaleza que agora... Qual o nome desse rapaz? Ele foi diretor de futebol, supervisor, lá no Remo. Supervisor do Fortaleza, que agora atua Papelinho, no Remo. Sérgio Papelinho. Então existe essa especulação de que seja até ele que esteja intermediando essa possível negociação. Eu tive a mesma reação que você quando eu vi essa informação. Cara, o Bruno Pacheco é um dos mais regulares laterais do Brasil nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Vamos botar nos 5 anos. Bem a Chapecoense, acho que é a última temporada da Chapecoense, as duas do Ceará. A última temporada da Chapecoense, as duas do Ceará. Não, pois é, Chapecoense, Ceará, Fortaleza sempre foi muito regular e sempre... Mas a gente não sabe... E a posição de lateral é muito difícil. É difícil, Exato. é difícil. Mas a gente não sabe o real motivo pelo qual o Vojvoda resolveu não mais utilizar. Agora, se ele for pro Remo, eu não acho que ele vá ser negociado junto, mas se ele for por empréstimo, não. Aí o Remo, já chega na Série B no paparazão. Com certeza. Não, eu sinceramente, eu acho que ele não vai, cara. Eu acho que ele não vai. Mas, enfim, papelinho pode, viu? O homem é poderoso. É poderoso. O homem é forte. Tá bom, vamos falar agora de Copa do Nordeste. Afinal de contas, nós temos 2 representantes na pré-Copa do Nordeste. E como bem ilustrou o Técio Brilhante, a pré-Copa do Nordeste nesse ano são 2 fases eliminatórias. Tanto o Ferroviário quanto o Maracanã já passaram dessa fase. Mas deixa eu falar do Ferroviário primeiramente. O Ferrão que venceu nos pênaltis, depois de empatar, obviamente, no jogo normal. Venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e agora vai... E, claro, o Ferroviário fez um jogo interessante. A gente sabia da dificuldade que o Ferroviário enfrentaria nessa competição e o primeiro jogo mostrou muito disso, tá? O Ferroviário teve bastante dificuldades jogando em casa, inclusive. E agora vai encarar o 13 de Campina Grande, 13 da Paraíba, time também... 13 eliminou o Santa, né? Também tradicional. O Santa original, não o Santa original, por assim dizer, né? E o jogo vai ser no estádio Presidente Vargas. No Arruda, inclusive. O 13 eliminou o Santa Cruz no Arruda por 2-1, enquanto o Ferroviário eliminou o Santa Cruz Potiguar nos pênaltis no Presidente Vargas. É um jogo difícil, o Ferroviário é zebra. O 13 chega mais reforçado. Eu acho que até porque o Ferroviário está se encontrando enquanto equipe depois dessa última temporada. Você vê que não tem aquele entrosamento ainda de um time que tem um norte, uma noção de para onde pretende jogar, a bola não chega tanto no céu como devia, o Eto'o, o Jafão não tem essa... Enfim, falta uma certa conexão em relação da zaga até o ataque para dar uma liga a mais. Mas pode ganhar. Se tiver uma certa noção de como sustentar o resultado,
abrindo o placar ou mantendo 0x0, dá para ganhar. Vai depender muito também de como o 13 encarar a partida. Se o 13 encarar a partida com a mesma seriedade que encarar o Santa Cruz, eu acho que chega, apesar de que o Santa Cruz, dentro daquela partida também não soube desempenhar corretamente, perdeu por 2x1, eu acho que o Ferroviário vem como zebra, mas ainda é um jogo vencível, ainda é um jogo que dá para você passar de fase. Como ano passado o Ferroviário se classificou de uma forma... Ano passado foi 2023, né, que o Ferroviário chegou na Copa do Nordeste. Eu acho que, concordo com o que o Técio disse, é um jogo que, querendo ou não, o favorito é o 13. Vale destacar que o goleiro do 13 é ex-ferroviário, era reserva do Ferroviário, esqueci o nome dele agora, mas lá no 13 ele é titular absoluto e é um dos principais nomes do 13. Foi um dos principais nomes na temporada passada do 13 e eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A atuação do Ferroviário nesse primeiro jogo diante do Santa Cruz não foi o que se esperava. O próprio treinador falou sobre isso, que iria corrigir os erros que ele nitidamente viu que precisam ser corrigidos. O Ferroviário vence, se eu não me engano, foi 7-6 nos pênaltis. Foi 7-6, precisamente. Eu estava lá, fui assistir esse jogo e vi assim, a dificuldade que tinha realmente para a bola chegar no Ciel. E até mesmo quando a bola chegava, o Ciel chegou a perder 2 gols. Assim, ele e o gol, e a bola foi para todo canto, menos para dentro do gol. Mas então, eu concordo nisso que o Técio falou, na questão de que realmente acho que ainda falta um certo entrosamento entre a equipe. Mas eu acho que, felizmente e infelizmente, tudo vem com o tempo, né? Ele não é o favorito para esse jogo diante do 13, mas pode sim vencer, principalmente porque vai estar jogando em casa, né? Então tem essa questão, de certa forma, do apoio da torcida, que foi em bom número diante do Santa Cruz, então deve ir em bom número diante do 13. E a gente torce, né, para que avance, para que a gente tenha mais times cearenses na Copa do Nordeste. Além dele, tem o Maracanã também, que surpreendeu. De certa forma, foi surpreendente, porque ele não era o favorito. Bateu o ABC. Ele não era o favorito. Ele jogar fora de casa, diante do ABC, o ABC que tem essa tradição de disputar a Copa do Nordeste, de longe ele não era o favorito. E tem um mano de campo forte. Exatamente. Também, um frasqueirão, né, cara? Exatamente. Trouxe Ney Franco. Então, querendo ou não, de certa forma, os dois surpreenderam, mas para mim, no meu ver, quem surpreendeu mais acabou sendo o Maracanã, por jogar fora contra o ABC, um time tradicional, com uma torcida gigante, e eles conseguiram ali vencer fora de casa. Ferroviário que volta a campo amanhã, quarta-feira, dia 8, às 16 horas, contra o 13, como nós já estamos pontuando aqui. E quem também brilhou nos pênaltis foi justamente o Maracanã, time lá do Maracanãú. Goleiro Raí defendeu. Goleiro Raí. O Maracanã venceu o ABC, nós já estamos pontuando aqui, nos pênaltis também, e agora vai encarar outra pedreira, cara. Agora eu estou na dúvida. É o CSA? né? De Alagoas que ele vai... É o CSA que ele vai encarar. Exatamente. Vai encarar o CSA, o jogo vai acontecer também na quarta-feira, amanhã às 20 horas. O jogo vai ser no estádio Rei Pelé. Quer dizer, se passou pelo ABC, que já é uma pedreira, agora pega o CSA também em casa, que nesse momento o CSA é super favorito. Agora, eu acredito muito no trabalho muito bem feito e desempenhado pelo meu amigo Júnior Cearense, já há algumas temporadas. Ele que tem feito um trabalho sensacional, inclusive no Campeonato Cearense, no Campeonato Brasileiro, e agora a gente torce. Maracanã é uma equipe já bem, digamos, enquanto você foi Ferroviário, a minha crítica em relação ao o Maracanã é um time que sabe o que quer quando entra. É fato. Você vê que tem um norte ali. Entra com bem zebras, eu diria até 70-30, 80-20, mas ainda assim se vencer não vai ser uma surpresa completa para mim, não. Não vai ser. E assim, a gente torce para que ele consiga avançar. E a gente lembra que é jogo único, tá? Essa fase é jogo único. Quem perder está eliminado. Quem vencer passa de fase. E nesse contexto, o segundo jogo da eliminatória já vai para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Acho que vale destacar que o Ferroviário tentou alterar o horário da partida. É verdade. Para jogar à noite. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Tá de brincadeira. Mas, enfim, foi negado. Então, o jogo vai seguir 4 horas da tarde. Mas acredito que ainda assim teremos torcedores do Ferroviário lá. Alguém vai fugir na hora do lanche para poder assistir o jogo lá no PV. Alguém está de férias, né? Uma coisa assim, recesso prolongado. Mas, assim,
Sinceramente, poderia ter colocado, né, esse jogo para de noite, para ter Você uma maior deve ter uma má adesão. vontade também, às vezes, com a Copa do Nordeste. Para poder ter uma maior adesão da torcida, do Ferroviário, eles colocam um jogo para 4 horas da tarde de uma quarta-feira. Mas isso. Eu acho que o torcedor perde muito realmente. Talvez a ideia do Ferroviário seja a adesão, né? Quando é à noite, mais pessoas podem estar presentes. Agora, como o outro jogo também vai ser às 20 horas, pode ser, não sei, mas pode ser a questão de transmissão, enfim. Por isso que botou às 16. Que tem até essa polêmica da transmissão, porque nem sei ao certo se o SBT, que até então quem tem SBT direito ainda de tem, o transmissão... SBT tá meio que confirmado. Só que tem essa questão A questão era o Premier. da CBF com a Premier, que é a Premier que transmitiria, mas não está podendo transmitir. Verdade. Então, assim, na teoria, nem terá transmissão. Então, tem esse imbróglio aí também. Tá essa má vontade. Né? É verdade. Pessoal, é o seguinte, a gente finaliza aqui o Resenha de Artilheiro, a gente agradece a participação de vocês, já deixando o convite para que volte em outro momento, terça e quinta-feira, ao longo do mês de janeiro, estaremos aqui às 10 horas da manhã. Em fevereiro a gente volta ao horário normal, mas nesse mês eu queria contar mais uma vez com a participação de vocês, um bate-papo legal, descontraído, bem à vontade, bem leve. Essa é a proposta do Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, tá? Teste, obrigado, meu irmão. Eu agradeço o convite. Joyce Maciel, mais uma vez e sempre, obrigado. Obrigada, já sou cadeira cativa aqui, então até a próxima. De casa. Até a próxima, se Deus quiser. Tivemos também o Hugo do Vale no primeiro tempo, batendo um papo com a gente, comentando aqui o primeiro bloco do Resenha de Artilheiro, tá? Resenha de Artilheiro finaliza nesse momento. A gente deixa um abraço especial para todos que nos acompanham, tá? Muito obrigado e compartilha aí, dizendo que o Resenha é terça e quinta, 10 da manhã, neste mês de janeiro. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.